Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta muito frequente. Como ser um conservador, especialmente um conservador evangélico? As pessoas dão muitas ideias, muita literatura para você se tornar um conservador em termos políticos e religiosos também, digamos assim. Mas essas literaturas são desnecessárias muitas vezes. Você pode se tornar um conservador sem ter erudição demais, porque a exigência que dão é tão grande que você acaba desistindo ou acaba se perdendo no meio do caminho, como se fosse um discípulo de um sujeito qualquer ou de uma pessoa qualquer, porque você não consegue alcançar o campo de entendimento necessário para ser um conservador. E você, como conservador, você tem que ter a sua opinião bem definida e não dependendo de um sujeito ou de outro, né? A primeira coisa para você ser um conservador é você ler a Bíblia, né? Dizem que existem coisas clássicas e livros clássicos geralmente ordenam a humanidade, de um modo geral e tal, digamos que sim. Mas esses livros não são o clássico dos clássicos, né? Então, se você precisa ser um conservador, você quer ser um conservador, você tem obrigatoriedade de ler o clássico dos clássicos de todo o mundo. O maior best-seller da história, e não é à toa. O livro que forjou a história da humanidade nos últimos 2000 anos, no mínimo. No mínimo. Então, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Como você pretende ser um conservador se impedem você de ler a Bíblia Sagrada? Se dizem que você não pode ler as Sagradas Escrituras porque você não tem capacidade de interpretá-las. Ora, isso é bobagem, isso não é verdade. Você vai encontrar algumas versões da Bíblia que são um pouco mais rebuscadas, porque são mais próximas do texto hebraico, da forma de dizer hebraica, né? Da organização hebraica da palavra. Não quer dizer que essas versões sejam literais, mas são mais próximas do literal. E por serem mais próximas do literal, elas usam uma linguagem de tempos atrás, de séculos, de milênios atrás. E usando essa linguagem, você terá dificuldade um pouco de entendê-las. Mas se você tem dificuldade com esse tipo de linguagem, e a maioria das pessoas tem, diga-se de passagem, até eu que consigo ler tranquilo essa linguagem, às vezes quando vou ler uma outra versão, leio com mais tranquilidade, realmente, é mais fácil, você consegue ler mais páginas. Então eu te aconselho a ler a Bíblia viva ou a Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia viva não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Ou seja, ela foi escrita para contar a história da Bíblia. Então não pense ali que você vai ler a Bíblia viva e vai encontrar muita coisa exata quanto à doutrina bíblica, mas ela serve para você fazer aquela leitura devocional diária e não propriamente para estudo. Para estudo somente como comparação. Portanto, eu te aconselho que leia a Bíblia viva, porque você vai conseguir ler 10 capítulos sem nem perceber. Ao passo que se você for ler a versão corrigida, você terá mais dificuldade porque seu cérebro terá que processar mais coisas. Os argumentos não são tão bem destrinchados na nossa linguagem atual. Na Bíblia Viva, por ser uma paráfrase, eles tentam escrever de forma literária, como se fosse um livro, um romance escrito hoje em dia. E com essa linguagem literária que nós estamos acostumados, nós conseguimos acompanhar melhor o raciocínio. Por isso, é mais rápido de se ler a Bíblia Viva, embora ela tenha até algumas páginas a mais em algumas versões, tá? É interessante notar que a Bíblia Viva ela não substitui a corrigida, a nova versão internacional e outras Bíblias que são muito interessantes. Mas ela é uma Bíblia que tem essa característica de dar prazer na leitura e de você ir acompanhando as coisas com mais facilidade. Seu cérebro consegue processar melhor. Então, portanto, para você começar, você precisa primeiro ler a Bíblia Sagrada.
Se você não come, e te aconselho ainda que você procure, depois da Bíblia Viva, ler uma versão mais tradicional, como por exemplo, a Bíblia numa versão na linguagem de hoje também é interessante. Ela não é igual à Bíblia Viva, ela já é uma tradução. A tradução na linguagem de hoje ela é uma tradução, mas é uma tradução no nosso português mais coloquial, digamos assim. A Bíblia Viva é uma paráfrase, ou seja, ela reescreve mais ou menos o texto de forma que fica literariamente fácil de seguir. Depois você vai para a nova versão na linguagem de hoje, que é uma boa versão, apesar do que dizem. Dizem que a versão na linguagem de hoje tem várias dificuldades e tal, mas quando as pessoas falam dessas dificuldades, é mais um preconceito quanto à linguagem que ela usa. Porque quando você vai analisar exegeticamente determinados textos, você vê que a linguagem de hoje, às vezes, a tradução na linguagem de hoje, às vezes é mais precisa do que as versões mais tradicionais. Então a nova versão da linguagem de hoje, ela também tem o seu lugar entre as versões bíblicas. Mas agora, para culto na igreja, é aconselhado, assim, por uma questão digamos, solenidade, que você prefira uma versão como a corrigida, uma versão internacional, Almeida, revista atualizada, versões desse tipo. Então, para isso, é necessário que você comece a ler a Bíblia viva, depois passe para a linguagem de hoje e depois chegue às outras versões mais tradicionais que eu recomendo fortemente, né? E temos também a nova tradução brasileira, que é um meio termo entre essas versões que eu falei aí. Ela é uma versão que seguia um linguajar mais popular, mas de um tempo antigo, né? De um tempo mais antigo no Brasil, o tempo, por exemplo, de Machado de Assis. E a leitura é bem interessante até, a leitura da nova da tradução brasileira. Recomendo também. Então você precisa ler não só um texto bíblico, você precisa ler vários textos bíblicos para você dominar as escrituras. Quando você domina as escrituras, conhece todo o sentido das escrituras, aí você pode começar a dizer assim, que já começou a ser um conservador. Agora, qual é a outra coisa que você precisa dominar? Você precisa dominar questões relativas à doutrina bíblica, mas a doutrina bíblica conhecida como a sã doutrina, as doutrinas principais da fé evangélica, né? Você vai encontrar algumas coisas nas declarações de fé de algumas denominações. Né? Você vai procurar as declarações de fé mais antigas. Eu recomendo até que sejam coisas que sejam datadas antes de 1980 ou 70, né? Você tem antes de 1982, na verdade. Antes de 82, procure livros e declarações de fé datadas de antes de 82 e leia essas declarações. Por que antes de 82? O Júlio Severo, que é um blogueiro evangélico, ele respondendo essa pergunta de como ser um conservador, ele deu essa ideia de que se tornou um conservador realmente lendo livros evangélicos. E livros evangélicos mais ou menos dessa época, né? Nessa época ocorria a Guerra Fria, né? Diga-se de passagem. E nesse período, muitos evangélicos conservadores publicaram muitos livros. Atualmente, com o crescimento do comunismo, evangélicos comunistas se infiltraram e publicaram vários textos comunistas, né? Então, os textos atuais, não que não existam bons autores, mas se você não conhece os bons autores, vá nesses autores antes de 1982. Você vai encontrar alguns muito bons, especialmente na literatura da antiga Juerp. Se você tiver a oportunidade de ir no baú da sua igreja lá e encontrar uma literatura da antiga Juerp, pegue que é ouro, é ouro. Mas as literaturas atuais dos batistas às vezes estão deixando a desejar. Eu costumo recomendar, para quem queira conhecer uma literatura boa evangélica, os livros, especialmente batistas, claro, né? Os pentecostais talvez não concordem com algumas coisas que eles dizem, mas muita coisa vão concordar, até porque é bíblico, né? Mas a literatura da professora Delcinalva de Souza Lima
e do pastor Dineucir de Souza Lima. Você vai entrar no Facebook e vai escrever Delcinalva de Souza Lima e Dineucir de Souza Lima. Eles têm excelentes revistas com conteúdo teológico excelente e realmente bíblico e conservador, que valoriza a família e os valores que nós preservamos. Então, se você quer ser um verdadeiro conservador, primeiro leia a Bíblia e depois leia livros evangélicos decentes. Esses que eu te falei, de 82 para trás, você vai encontrar, por exemplo, o pai do Delcir, do Dineucir e da Delcinalva, que é o Delcir de Souza Lima. Tem vários livros interessantes dele, muito bons até. Entretanto, os pentecostais não vão gostar muito, porque naquele período havia uma rixa entre pentecostais e batistas, exatamente porque existiam alguns pentecostais, alguns, não vou dizer, vamos colocar todos, que se achavam superiores e que muitas vezes queriam tomar igrejas batistas, invadir igrejas batistas e tomá-las, invadir, se infiltrar e tomá-las para si, né? Então havia um atrito muito grande ali. Esse atrito não existe mais hoje. Mas por conta desse atrito, às vezes a redação dos textos do pastor Delcir são um tanto quanto mais contundentes, que representavam a época. Você vai dizer, a redação dele não está legal e tal. Não interessa, era a época. Naquela época ele tinha que falar daquele jeito, por uma questão de preservar seu próprio rebanho. Então, não vamos condenar o autor pelo tempo que ele escreveu, porque no tempo em que ele escreveu, os ânimos pediam aquilo, né? Agora, quanto ao Dineucir e a Delcinalva, são excelentes autores e recomendo que você leia. São pouquíssimos os autores que você pode encontrar com essa recomendação. Esses são dois. Temos também o Dalton de Souza Lima, não sei como estão as publicações dele ultimamente, mas o Dalton também tem bons livros, né? O Dalton também é um bom teólogo. Dalton de Souza Lima também filho do Delcir de Souza Lima. Recomendo-os, inclusive, porque eles foram meus professores e conheço a hombridade do trabalho deles e do zelo teológico, tá? Então, procure Dineucir de Souza Lima e Delcinalva de Souza Lima especialmente. O Dalton acho que está mais atuando no pastorado. Então, procure especialmente o Dineucir e a Delcinalva, que estão atuando nessa área editorial. E pode ser que o Dalton também tenha alguma coisa. Procure no Facebook, coloque o nome deles no Facebook, coloque entre seus amigos e peça literatura a eles, tá? E você pode encontrar com eles também literatura do pastor Delcir. Tá? Eles provavelmente têm alguma coisa do pastor Delcir para oferecer, para vender também, se for do seu interesse. Eu estou dizendo isso, não estou ganhando nada, é que eu estou te mostrando como ser um conservador. E para ser um conservador você precisa de livro bom. E livro bom, você tem que ser orientado qual é o livro bom, certo? Eu estou te dando o nome de autores bons no meio evangélico e especialmente batistas realmente conservadores, né, digamos assim. Então, além de você fazer isso, ler esses bons livros, né, você precisa também ter uma prática familiar, né? Você não pode ser uma pessoa que abandone a família de qualquer forma, por qualquer passeio ou qualquer outra coisa. Você tem que estar sempre na família para casa, para o trabalho e para a igreja. Esse é o caminho do conservador. Família, trabalho, igreja. Família, trabalho, igreja. Esse é o caminho do conservador. Os outros caminhos são acidentais. Você pode comer uma pizza num lugar, você pode ir numa festa em algum lugar, mas é acidental. Quando você começa a ir em festa todo dia, começa a festejar todo dia, ir a almoços e churrascos e coisas parecidas todo dia, você começa a deixar de ser conservador e começa a seguir por um caminho errado, né? Outra coisa que eu acho interessante, né, para você ser um conservador, embora seja secundária, obviamente, é você procurar entender um pouquinho da economia. Isso você vai conseguir entender bem se você pegar uns vídeos do YouTube, uma série de vídeos no YouTube chamado A História História Monetária, ou História do Dinheiro.
A História do Dinheiro é uma série de documentários. Ele é bem sucinto, mas ele te explica a mecânica de determinadas coisas que são meio que estranhas pra gente, mas que são extremamente simples. Se você assistir esses vídeos da história do dinheiro, você vai conseguir compreender muitas coisas e além de procurar também assistir alguns economistas que eu indicaria aí o Adolfo Saxida, que ele sempre tem algumas coisas interessantes. Agora tome cuidado com aquele rapaz do Ideias Radicais, que embora ele coloque algumas ideias econômicas interessantes, ele tem um pouco de um excesso de boa vontade, achar que o homem é sempre bom, que não há maldade da humanidade, ele acha que o capitalismo é a salvação de tudo. Então ele tem algumas sacações, digamos assim, de economia interessante, mas aqui a aplicação dele é errada. Então, cuidado com isso. As sacações, os conceitos que ele dá podem ser interessantes. Alguns podem até te nortear, mas não são bons. Agora, o Saxida ele tem uma visão bastante mais ortodoxa, digamos assim. Não sei se é o termo correto para a economia, mas digamos que seja isso, né? E então acompanhe o Adolfo Saxida, os vídeos que ele trata, que são bem interessantes. Mas antes de ir para eles, procure esse documentário, A História do Dinheiro. E você vai não, vai assistir o documentário e você vai compreender bem a questão econômica. Outra coisa importante é você ler um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o grande autor sociólogo Max Weber, ele nos diz que sem o espírito do capitalismo, sem a ética protestante, melhor dizendo, não existiria o espírito do capitalismo, ou seja, o capitalismo só existe devido ao protestantismo. Então, se você quer ser um evangélico realmente conservador, você precisa entender que o capitalismo é importante e que é resultado do trabalho. E, finalmente, deixando uma coisa importante, ninguém pode ser conservador se não valorizar o trabalho. Então, para você ser uma pessoa conservadora, você precisa ser trabalhador. Trabalhador e valorizar a família acima de tudo. Acima de tudo. Porque você deve estar sempre visando o trabalho para servir a sua família e não o trabalho tomar o lugar da sua família. Quando o trabalho toma o lugar da sua família, você deixa de ser um conservador. E acima da família ainda está Deus. Por quê? Porque Deus não quer o pior para sua família. Deus só quer o bem para sua família. Então, se sua família tomar um caminho diverso de Deus, é sinal que sua família está se desviando do bem. Então você vai obedecer a Deus e não agradar a sua família. E você vai resgatar a sua família para os caminhos de Deus. Ok? Então esse foi o conselho de hoje sobre como se tornar um conservador. Eu gostaria de concluir deixando bem claro que você deve evitar esse conservadorismo que é, na verdade, um tradicionalismo, que é o olavismo, né? O olavismo, onde os sujeitos se dizem olavete e que seguem Aristóteles e não a Bíblia, que fazem você ler o Organon de Aristóteles, que é um conjunto de obras, a lógica, a poética, isso e aquilo de Aristóteles. Não caia nessa, não caia nessa. Você não precisa ser um aristotélico para ser um conservador, porque eles querem trazer você ao aristotelismo para que você deixe de ser evangélico, porque a Igreja Católica é uma seita aristotélica. Eles seguem princípios de Aristóteles, eles seguem a filosofia de Aristóteles baseada na interpretação de Tomás de Aquino. Sendo assim, se eles promovem o estudo de Aristóteles, eles estão promovendo uma doutrinação sua para o catolicismo. Portanto, tome cuidado com isso, eu sei do que estou falando. Tome cuidado com essa doutrinação. Então não esquenta com Aristóteles. Aristóteles, você já sabe as ideias dele, de um modo geral, na nossa sociedade, que já estão impregnadas de uma forma ou de outra. Você não precisa ser muito especialista nisso. Mas o que você precisa conhecer mesmo é a Bíblia e fazer esse caminho que eu te falei. Ler esses autores que eu te falei, porque são autores de qualidade e que vão te ajudar a formar um pensamento bíblico plausível. Entre os pentecostais, né, eu recomendo que você
comece a ler o blog do Júlio Severo. É juliosevero.blogspot.com. Porque o Júlio Severo é um ativista pró-vida que milita contra o aborto, contra a eutanásia, contra o gaysismo que está imperando na sociedade. Então, se você quer ser um conservador evangélico, você também precisa ler o blog do Júlio Severo. Mas, antes de tudo, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Esse foi a dica de hoje sobre como ser um conservador evangélico.